O programa Circulando em São Paulo está no ar. Eu sou a Berenice Freitas e quero convidar você a desbravar comigo as riquezas dessas terras paulistanas. O programa hoje está recheado de muita história, valores, família. E para começar essa história hoje, eu estou aqui na Avenida Nazaré, que fica no bairro Ipiranga, né? E essa avenida, ela tem uma extensão de 2 quilômetros. É o ponto mais famoso aqui do bairro Ipiranga, porque dá acesso ao centro da cidade. Aqui nós vamos conhecer a história de um cara muito importante na história de hoje, naquilo que nós vamos contar, no lugar que nós vamos conhecer. Aqui no bairro Ipiranga também tem várias ruas com nomes de religiosos, de pessoas ligadas à independência do Brasil e também relacionadas e ligadas ao Conde José Vicente de Azevedo, que é quem nós vamos conhecer hoje no programa Circulando. No ano de 1889, o Conde José Vicente de Azevedo comprou 46 hectares de terrenos na chamada Colina Histórica. Isso seria equivalente, gente, a 64 campos de futebol. Ele deu este nome à Avenida Nazaré, por ser Nazaré a cidade onde nasceu Maria, a mãe de Jesus, e por ser também considerada a cidade da Sagrada Família. Além disso, na mesma colina há uma parte do bairro chamada Vila São José. É lá que o conde, na década de 1920, dividiu as suas terras em lotes e os vendeu a prazo para famílias que queriam vir morar na região. Cada pessoa recebia um carnê com as prestações a serem pagas. No entanto, no dia de São José, 19 de março, o conde sorteava um número dentre os carnês. O comprador vencedor ganhava como prêmio a quitação do seu terreno, não sendo mais obrigado a pagar as prestações restantes. Já deu para perceber que teremos a história de um homem de fé por aqui, né? Então vem comigo! E saindo da Avenida Nazaré, a gente chega aqui na rua Dom Luiz Lasanha, onde a gente encontra o nosso museu, o Museu Conde Vicente de Azevedo. E entrando aqui no museu, a primeira coisa que a gente encontra é a capela. Tem uma capela aqui que foi inaugurada dia 22 de novembro de 1896. Imagina só chegar no museu e a primeira coisa que você encontra é uma capela, gente. Não é um museu, né? É um palácio. A gente é recebido pelo próprio rei. E uma curiosidade é que o Conde Vicente de Azevedo, que dá nome a esse museu, quando ele frequentava a Santa Missa, vinha frequentar a capela, ele raramente usava genuflexório, porque era um homem muito penitente. Então ele preferia se ajoelhar, fazer suas orações todas ajoelhadas, sem o genuflexório, para que ele pudesse também ali naquele momento fazer suas penitências. A gente vai falar agora com a museóloga responsável aqui pelo museu, a Ana Silvia. Ana Silvia, muito bem-vinda ao programa Circulando. E eu queria que você contasse para a gente por que esse museu foi criado. Esse museu foi criado porque o José Vicente de Azevedo foi uma pessoa fora do seu tempo, em muitos aspectos. Uma pessoa que teve uma trajetória de vida excepcional. E o museu procura retratar isso para que as pessoas se inspirem nas obras que ele fez e fazerem também a sua parte no campo da assistência, né? Aqui nós temos na primeira sala, que é essa daqui, nós falamos sobre a primeira obra que ele criou no Ipiranga, que foi um asilo feminino. Essas fotos todas são reproduções de originais da época, que mostram que o José Vicente não queria criar um depósito de meninas, mas sim um local onde elas pudessem aprender, né, e saírem daqui com uma trajetória, um caminho a ser realizado. Queria mostrar aqui para vocês uma foto que eu considero muito bacana, que é a Avenida Nazaré, em 1897. Observem aqui. Esse matagal aqui era a Avenida Nazaré. E esse prédio aqui no fundo é onde nós estamos.
E quem são essas meninas? Eram as órfãs que moravam aqui. Esse lugarzinho aqui bem pequenininho é o Museu Paulista. Então aqui o Museu Paulista e tudo isso daqui eram terras que ele comprou, já com o objetivo de fazer do Alto de Ipiranga um espaço consagrado para ajuda ao próximo. Aqui tem uma coisa muito curiosa que mostra o espírito desse homem. Quando ele construiu isso, entre muitas outras obras, ele fez uma festa de inauguração em 1896, dia 22 de novembro. E ele colocou um dinheiro no banco e disse, em 10 anos temos o dobro, em 24 vezes mais, em 100 anos o suficiente para vocês fazerem a festa do primeiro centenário do asilo. Então, quando eu vi isso, eu me emocionei, porque como que alguém pensa numa obra que vai além da sua própria vida? Em 1939, um pouco antes dele falecer, que ele faleceu em 1944, ele deixa 90% de todos os bens dele para uma fundação, que é a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que é a mantenedora do museu. E aqui a festa dos 100 anos, um pouco da família que contribuiu para a existência dessa instituição até hoje. Certo. Bom, nós temos a memória também daquelas pessoas que moraram aqui. Então, essa caminha é uma cama patente das muitas que existiam aqui e esse é um dos uniformes que sobrou daquele tempo. Esse orfanato, ele funcionou de 1896 até o ano 2000. E nessa sala aqui, Ana Silvia, o que a gente encontra? Essa sala nós criamos dedicada à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E José Vicente, ao longo de toda a sua vida, ele foi um devotado servo de Nossa Senhora, pode-se dizer. Ele foi provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que na época era uma irmandade muito importante em São Paulo. E, além disso, ele criou hinos para Nossa Senhora. O mais famoso dele é o hino que hoje é oficial de Nossa Senhora, que é o Viva Mãe de Deus e Nossa. Você conhece? Claro que eu conheço. Vou até cantar, né? Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Lindo hino. Então, no começo, quando esse hino foi criado, em 1904, ninguém sabia que ele era o criador, porque ele humildemente escreveu, um humilde servo. Então ele imprimiu, distribuiu, todos cantaram e cantavam, mas ele não pôs o nome dele. Muitas décadas depois, a Igreja Católica, por intervenção da família que explicou o que tinha havido, reconheceu o hino como o hino oficial de Nossa Senhora. Aqui está o documento que prova isso. Quando a gente começou a fazer a pesquisa aqui, a gente descobriu 4 momentos da vida dele em que ele foi protegido. Quando ele nasceu, ele teve a poliomielite e depois se recuperou por tantas rezas que foram feitas para Nossa Senhora para que ele não morresse, né? Ou não ficasse paralítico. Mais tarde, ele também escapou de um atentado contra a sua pessoa em Lorena. Por fim, ele pega a gripe espanhola em 1918. Ele já estava velhinho, mais idoso. E ele sobrevive. Ana Silvia, e essa sala aqui, o que a gente encontra nessa sala? Nós criamos 3 cenários sobre a casa de José Vicente. Então, nós criamos o Cantinho da Prosa, que é um lugar onde a família conversava com seus filhos, com seus próximos. Um lugar que era para tomar as refeições, que nós montamos uma mesa de chá com louça e porcelana de época. E aqui a sala de música. Lembrando que no século XIX não havia luz elétrica ainda até o final, né? Então, como que a gente se distraía? Era tocando um instrumento, cantando, acompanhando alguém no piano, no violão, né? E eles tinham na casa dele uma sala de música. Mais para frente,
nós temos alguns elementos do período imperial. Você já viu a nossa bandeira, a nossa primeira bandeira brasileira, que foi criada por Dom Pedro I. Ela toda costurada à mão. Uau. E esteve na família do José Vicente de Azevedo, seus antepassados, seus descendentes, até ser doado ao museu. E essas roupas? Nós recuperamos alguns trajes de época. Esse vestido, por exemplo, é de 1840. É um original de seda damascada que pertenceu à avó do José Vicente de Azevedo. Uau! Ela morava em Lorena, né? E era filha do homem mais rico na época. E essa farda era do marido dela, o primeiro José Vicente de Azevedo, que é avô do José Vicente. Okay. Então nós recuperamos vários trajes de época e tecidos e coisas que dizem respeito ao período imperial. Okay. E nessa árvore, os descendentes naquela festa do centenário que ele previu. Ana Silva, eu quero te agradecer, viu, pela sua disponibilidade aqui no museu, por nos apresentar e nos mostrar essa história tão rica. Ana Silvia, e para quem desejar fazer essa visita, conhecer um pouco mais do museu, como que faz? É só vir aqui de segunda a sexta. O museu está aberto das 9 às 16 horas para visitação. Grupos devem ser agendados previamente conosco. Sábados a gente atende grupos. Vai ser um prazer receber todos vocês. Agora nós estamos aqui no Cantinho da Prosa e como uma boa prosa é sempre feita em família, eu estou aqui com a Dona Odila e nós vamos conversar também um pouquinho sobre a família do Conde, mas vou deixar que ela mesma se apresente. Vocês não imaginam a emoção que eu estou sentindo em estar sendo entrevistada pela TV Canção Nova. Tem tudo a ver com a vida do meu avô. Era tudo o que ele fazia na vida, era em nome da religião católica apostólica romana. O espírito cristão dele era de tal forma impregnado, e ele impregnava esse espírito cristão na família toda. Então, desde pequeno, ele que ficou órfão com 9 anos, ele se propôs: eu hei de ajudar as crianças e os jovens do meu país. E começou a atuação política dele como vereador, como deputado, como senador por São Paulo na época. E começou a trabalhar para ver no que ele precisava fazer para realmente cumprir a promessa que ele tinha feito lá atrás, na meninice. Ele foi professor durante 40 anos no ensino público. Ele se formou em Direito, ele trabalhou como advogado e começou a pensar na obra dele de atendimento às crianças. E aqui as meninas, onde ele realizou o sonho dele, as meninas estudavam datilografia, arte, música, o currículo escolar da época. Ele preparava aquelas meninas para o mundo que elas iriam enfrentar, que já estava mudando, né? No início do século, já estava mudando. E ele viu a necessidade de preparar essas meninas da melhor maneira possível, com a melhor educação possível, para o mundo que elas iam viver. Dona Odila, a senhora contou para a gente um pouco dos feitos do Conde. E eu queria perguntar para a senhora qual é o grau de parentesco que a senhora tem com ele e
as memórias que a senhora tem da família, as memórias que a senhora tem com ele, aquilo que é da família, próprio seu, da sua experiência com ele. A minha experiência com ele foi pequena, porque ele faleceu quando eu tinha 4 anos. Ele era meu avô, eu sou neta dele. E sou uma das netas mais novas. Eu só conheci meu avô nessa época, ele morava na Barão de Limeira, na rua Barão de Limeira. Esses móveis dessa sala, era a sala da conversa, o cantinho da conversa. Era uma sala onde as pessoas se reuniam após as refeições, principalmente faziam o serão do jantar, após o jantar, e era onde a gente conversava. E eu me lembro dele entrando nessa sala, cumprimentando as pessoas, porque ele era uma pessoa nessa altura. Ele já era velhinho e ele continuava fazendo as atividades dele, que eram muitas ainda, mas ele só entrou na sala, cumprimentou quem estava e saiu. Então, a minha convivência com ele foi pequena, mas o exemplo dele foi muito forte. E foi sempre era lembrado, fazia parte das conversas, a gente está relembrando os feitos dele, a postura que ele tinha diante da vida. Era bem o espírito da família, ajudar a quem precisa, sempre. Nesse ponto que eu queria chegar com a senhora, quais foram os exemplos, né, o legado que o Conde deixou, né, na família, aquilo que a senhora traz também? Essa missão, cada um de uma forma, cada filho de uma forma, mas todos tinham muito claro que essa era a grande verdade da vida. Ajudar a quem precisa. Quer dizer, se a gente conseguir pegar 10% do que ele tinha de ideologia mesmo, de transformação, o mundo seria diferente, o Brasil seria diferente. Seria um homem que deixou rastros de Deus por onde passou, né? Deixou rastros de Deus mesmo. A fé dele era inabalável. Obrigada, viu, dona Dila? Um homem de Deus, um homem que deixou rastros de Deus por onde passou e que deixou também seu testemunho, não só para a família, mas para todos aqueles que um dia experimentaram também das obras que nasceram do seu coração. Nós estamos aqui agora no jardim da Fundação, da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, aqui onde tudo começou, né? Nós já contamos um pouco da história do Conde e agora nós vamos trazer hoje a atualização de toda a obra que foi iniciada pelo Conde e que hoje também é materializada através dessa fundação, a FUNSAI. Nós estamos aqui com o presidente da fundação, Dr. Carlos Eduardo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Eu queria saber do senhor o que é a fundação e quais são os trabalhos que a fundação hoje realiza aqui. Nós estamos no lugar onde essa entidade nasceu, né? Célula Máter, a primeira unidade dessa Fundação Nossa Senhora Auxiliadora, e que nasceu como asilo das meninas órfãs desamparadas, imagine, já com o nome Nossa Senhora Auxiliadora. Depois entrou o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não podia mais ter internato, mas a Fundação aproveitou toda a estrutura que tinha e continuou fazendo bem e para um número cada vez maior de pessoas. Só para ter uma ideia, hoje ela está dividida em diferentes unidades. Desde a mais tenra idade ela já está atendendo gente. Ela tem um berçário, chama Berçário Anjo da Guarda. E isso aí é só até os 3 anos. Mas depois tem o SEI, que é o Centro de Educação Infantil. É a antiga creche, que hoje tem mais de 300 e não sei quantas crianças que são beneficiadas lá, e que vai dos 3, as crianças que estão nessa faixa, entre os 3 e os 6 anos. Depois tem o CAJ, o Centro de Apoio à Juventude. E aí é para crianças dos 7 até os 14 anos. E elas trabalham no contrafluxo. Elas estudam de manhã
As que estudam de manhã vêm para cá à tarde, as que estudam à tarde vêm para cá de manhã. E sempre tem pelo menos duas refeições num período, no outro período. Então aqui tomam café, almoçam, à tarde vão tomar lanche, mas tem uma porção de oficinas. Como é para o senhor estar à frente hoje, né, da obra da FUNSAI, com essa responsabilidade de carregar o legado do Conde, né? O trabalho que ele já realizava antes, mas que hoje é atualizado através da Fundação. Como é para o senhor essa experiência? Olha, eu acho que entre as obras do Zé Vicente de Azevedo, uma delas é a sua própria descendência. Porque ele curtia ter uma grande família, teve muitos filhos e tal, mas ele introduziu esse pessoal, de alguma forma, em tudo aquilo que ele vinha fazendo. Ele foi passando responsabilidades, desde a primeira geração, que foi passando para a segunda, que foi passando para a terceira, eu já estou na quarta. E daqui a pouquinho eu estou passando para a quinta. Então, é o prazer de servir. Quando a gente descobre que, prestando um serviço bom para os outros, sem cobrar nada, é algo que traz uma grande satisfação, é lindo. A vida fica bonita, entendeu? Então, e é o que eu sinto. Um orgulho incrível de hoje poder ser um dos continuadores. É muita responsabilidade, muito trabalho, de graça, mas dá uma satisfação muito grande. Muito obrigada, viu, seu Carlos? Imagina. É muito bonito ver que uma história que há tanto tempo atrás, né, cuidava de forma muito particular das pessoas de baixa renda, dos pobres, né, como Dona Odila já trouxe para a gente também. Essa era a missão do Conde e é muito bonito ver que a missão dele hoje também é continuada, né, através da Fundação. Então, eu acho que a família tem uma importância grande aí. Sim. Grande parte do conselho é formado por descendentes dele. Né? A família não deixou morrer. Né? Não deixou morrer. Não, e tem uma coisinha que seu dia não falou, acho que vale a pena falar. Tem gente que achava que ele era meio doido mesmo, esse Zé Vicente. Porque ele acabou fazendo uma verdadeira fortuna. Depois de ter sido órfão, a mãe dele ter que trabalhar para fora. A vida dele foi muito complicada. Mas ele chegou a advogado, jornalista, professor da Faculdade de Direito, vai por aí fora, e tinha um coração assim enorme, né? Mas com esse coração ele também acabou fazendo, porque tinha um tiro assim incrível, uma fortuna. Só que chegou uma hora que ele sentiu uma necessidade, vou ter que reunir essa família para falar que entramos na herança deles. E agora, a herança que é deles, nós entramos, eu e a Cândida, que é a mulher dele, sim, a Condessa, reuniram todos os filhos e genros e todo mundo na sala. O que é que viemos fazer aqui? É uma reunião de família, tá bom? E esses dois senhores foram convidados especiais, eles já vão dizer por que estão aqui. E estamos aqui por quê? Porque eu e sua mãe doamos tanto, 90% do patrimônio, entramos na herança de vocês. Então agora, nós chamamos esses dois senhores, são do cartório aí, que vão lavrar um troço aí, porque uma escritura de anuência. Vocês todos vão assinar como anuentes dessa doação, porque assim, quando eu for embora, quando sua mãe for embora, ninguém vai poder reclamar nada. Todos assinaram, ninguém falou nada, e foi possível ele deixar isso para toda essa obra que ele fez. Muito obrigada, viu, seu Carlos? De fato, é bonito ver essa história que foi continuada pela família, né? A família não deixou morrer uma obra que nasceu já há tanto tempo atrás, patriarca da família, e que hoje é materializada aqui através da Fundação FUNSAI Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Eu estou surpresa, né, por tanta história aqui nesse museu. História de um homem que soube ressignificar a sua história de orfandade e soube levar também amor, esperança, fé para muita gente que passou por aqui, para sua família e para as pessoas que ainda são alcançadas por essa obra. Então, a gente fica aqui com o programa circulando hoje, mas a gente se encontra no nosso próximo programa. Deus abençoe.